A minha mãe diz assim que quando a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai ficando mais emotivo, né? Meu pai toda a vida era um nordestino, sério, a gente não via ele chorar, mas depois que chegou a sua idade, ele ficava muito emocionado, né? E eu acho que eu estou ficando assim depois dos 50. Eu vou lendo a palavra e a hora que eu vejo eu fico tão emocionado, irmãos. E alimentando para a minha alma. E hoje eu me emocionei muito com esse texto. O capítulo 4, versículo de número 24, até o versículo de número 30. Aliás, 31. Capítulo 4, versículo 24, até o versículo 31. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que dissestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra, que teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer, realizar, falar conosco, o propósito desta palavra nesta noite, que não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pela qual o Senhor a enviou neste culto, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Melhora um pouquinho o retorno para mim, Tiago. Deus abençoe também a irmã Vilma, né? Estava viajando, chegou. Glória a Deus por isso. Irmãos, a palavra do Senhor, nós temos algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com a igreja nesse momento. Sobre uma igreja que ora com poder. Existem orações sem poder. Existem orações que são feitas, decoradas. Existem orações que são feitas, às vezes, para o nosso próprio deleite. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para satisfazer os nossos próprios deleites. Existem orações, eu sempre estou corrigindo, eu quero pedir aos obreiros desta igreja que aprendam isso. A gente não termina a oração em nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Não acho isso na Bíblia, irmãos. A Bíblia nos ensina que é em nome de Jesus. A gente pode abençoar em nome do Pai, a gente faz aqui uma consagração de obreiros, apresentação de uma criança, mas oração, a Bíblia diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Então a gente já aproveita que eu vou falar de oração. E outra coisa, eu não fico orando, Jesus abençoa em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós pedimos ao Pai. É o Pai, irmão, principalmente vocês que assumem o microfone, porque nós estamos passando para a igreja coisas erradas. Então nós precisamos de fazer a coisa certa. Então eu aprendi isso com os meus pastores, com a Bíblia, e é assim que nós devemos fazer, porque é o que pedirdes ao Pai em
meu nome. Então, se termina toda oração que você fizer, termine em nome de Jesus. Pede ao Pai, em o nome de Jesus, e o Senhor nos abençoa. Glória a Deus por isso. Eu ver os obreiros fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui, vocês vão ver. Eu vou puxar o paletó de vocês. Então, irmãos, nós vemos algo importante. Uma igreja que ora com poder. O que é uma igreja que ora com poder? Primeiro, irmãos, é uma igreja que ora com propósito. Nós temos propósitos de oração. O crente, aquele que serve a Deus, ele tem propósito na oração. A gente não joga palavras ao vento. Nós não fazemos orações simplesmente para fazer oração. Ah, porque nós somos crentes, vou fazer oração. Não, irmãos. Nós oramos com propósito. A igreja primitiva aqui estava passando por uma situação aonde Pedro e João foram presos pelo Sinédrio, ameaçados, disseram para eles não falarem mais no nome de Jesus, mas eles disseram para eles ali, importa obedecer a Deus e não aos homens. E quando eles falavam sobre isso, foram soltos, a Bíblia nos relata que aqueles irmãos, no versículo de número 23, está lá no telão. E solto eles, foram para os seus. Quem eram os seus? A igreja, os irmãos. Eles disseram e contaram para eles tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Então, nós vemos aqui algo importante, porque eles relataram o que havia acontecido com eles. Aí vamos ver aqui a posição da igreja. Versículo 24. E os irmãos, ouvindo isso, falaram mal dos principais dos sacerdotes, foram para os Facebook, para as redes sociais, criticarem, brigarem. Foi isso que aconteceu? Não. Irmãos, eu estava vendo isso, e isso me chamou muita atenção, porque quando nós vemos algum levante contra a igreja, eu estava falando ontem para o irmão Joel, a gente estava conversando e falando sobre as igrejas perseguidas, os países aí, e eu falei, às vezes muitos cristãos aqui têm mania de perseguição, tem tanta gente descabelando, preocupado com esse governo, maldizendo. Irmãos, a pior coisa está acontecendo no meio da igreja e os crentes não estão vendo. É a apostasia espiritual, irmãos. As coisas que nós estamos vendo, as coisas que estão acontecendo, está no nosso meio. E a gente está preocupado com tantas coisas de autoridade aí. Irmãos, Deus está no controle. A igreja só será perseguida no Brasil se Deus permitir. Se Deus não permitir, não vai acontecer. É claro que a gente se posiciona como igreja do Senhor, mas olha o que estava acontecendo aqui. Esse povo estava perseguindo a igreja. Esse povo estava maltratando a igreja. Esse povo estava querendo calar a igreja. Fazer com que a igreja parasse com o seu chamado. Irmãos, ninguém vai parar a igreja. Jesus fez uma promessa para a igreja. Nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor, irmãos. Nós precisamos de crer nisso. É uma palavra do Senhor. A igreja, eu disse para o Joel, quanto mais a igreja perseguida, mais ela cresceu. Agora, do jeito que nós estamos vivendo, mais confusão está tendo na mente dos crentes. E mais gente deixando de servir a Cristo. Ou ficando em casa. A igreja recebe aquela notícia. Os irmãos chegam e dizem, olha, os principais dos sacerdotes estão preocupados, mandaram a gente calar,
nos soltaram, mas a ordem é para não falar mais de Jesus. A ordem é para não levar mais avante esta história. Mas só que nós temos uma aliança com o Senhor. E a aliança que nós temos com Ele é obedecer a Ele e não aos homens. Então a igreja tem uma aliança com Cristo. E a nossa obediência é ao Senhor. Alguém disser para nós, não fale mais de Jesus. Nós não vamos parar. Porque o Senhor nos chamou para levar a palavra. Ele disse, nós não podemos calar aquilo que nós temos visto e ouvido. A igreja recebe aquela notícia. Irmãos, por isso que eu estou falando de oração com propósito. Nós vemos aqui, aqueles homens chegam ali. Não são homens medrosos, Pedro e João. Eles não chegam ali tremendo de medo, dizendo, irmãos, somos ameaçados, vamos esconder, vamos fugir. Não. Eles chegam cheios de ousadia, cheios de coragem, de fé, de determinação, sabendo que havia uma proteção divina sobre eles, uma promessa de Deus sobre eles. Irmão, nós não devemos temer os levantes do inimigo. Nós temos que ter ousadia, porque quem nos chamou foi o Senhor, quem nos convocou foi o Senhor, quem nos levantou foi o Senhor, e ter coragem. Domingo, Deus usou a pastora Lucy de uma forma especial na oração. E quando a gente chegou em casa, a minha sogra falando, mas eu ainda não estou sentindo muito bem. Hoje eu disse, olha, Deus usou a serva dela lá, de lá. E ela ministrou cura, em nome de Jesus. Receba a cura, amanhã só vai amanhecer boa, vai dirigir esse carro e vai voltar para Goiânia. Quando foi 5 horas da manhã, ela levantou boa, pegou o carro, viajou. Quando foi 7 e pouca, ela passou mensagem. Graças a Deus, estamos em casa já tomando um cafezinho. Irmão, nós precisamos de acreditar. Aleluia. Nós precisamos de tomar posse daquilo que Deus fala. Temos coragem. Aqueles homens não chegaram ali tremendo de medo. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão com medo do que possa nos fazer o homem, as circunstâncias, mas eles chegaram ali cheios de ousadia, de coragem, de fé. E aonde tem homem de ousadia, aonde tem mulher de ousadia, aonde tem homem e mulher de coragem, tem uma igreja que é levantada, tem uma igreja erguida. Aonde tem um pai e uma mãe de coragem, cheios do Espírito Santo, tem filhos de pé, tem mães de joelho, tem pais de joelho, tem filhos de pé, irmãos. Nós precisamos posicionarmos, sermos uma igreja valente. Nós temos os hinos da harpa que a gente canta aqui, na batalha contra o mal, sai correndo e não olha para trás, é isso? Na batalha contra o mal, ser valente. Ser valente. E esta igreja era uma igreja valente. Aleluia. E é interessante que eu estava vendo aqui, pastor Osho, pastor Lucy, pastores aqui, que aquela igreja, ela não ficou preocupada com aqueles homens dizendo assim, Senhor, faça vingança, mate um por um. Mate um por um. A gente está vivendo tempos assim, que parece que alguns cristãos, não vou dizer generalizar, a oração deles aqui, eu vejo 2 coisas importantes. Eles não pediram proteção nesta oração aqui, não. E nem vingança. Hoje a gente não pode ver alguém falar mal da igreja, levantar contra a igreja, que a gente já quer vingança. Mata. Faz isso. Irmão, coitado. Se a gente fosse olhar tantas pessoas aí, que alguém desejou a morte deles, eles continuam vivos, principalmente autoridades. Aí as pessoas começam a ficar frustradas, porque Jesus não ensinou nós fazermos esse tipo de oração.
Pelo contrário, na oração do Pai Nosso ele mandou perdoar. Ele mandou perdoar. Ah, pastor, mas lá atrás um profeta falou isso. Deus mandou você fazer isso? Como profeta? A igreja? Não. Eles começaram a orar. Olha a oração deles. Primeiro, irmão, no meio deles, ali, eles queriam continuar o trabalho para o avanço do Evangelho. Então havia uma oração com propósito. Qual era o propósito, pastor André? Era a igreja ser conhecida? Não. O nome do Senhor ser glorificado no meio daquele povo. Eles queriam que aquele povo soubesse quem era o Deus a quem eles serviam. Quem era o Deus que estava com a igreja. Quem era o Deus que trabalhava em prol da igreja. Para glorificarem o Senhor. E o que eles queriam? Mais poder, mais ousadia, para pregar o Evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. É isso que nós precisamos como crentes. Houve um levante, o inimigo está usando alguém, está querendo nos barrar. A única coisa que a gente tem que fazer, renova minhas forças, Senhor. Me usa mais ainda agora. Me faça mais um vaso cheio do Teu Espírito Santo. Rabassudecomanaia. Levanta a tua mão para o alto nesta noite e diga: Senhor, eu quero revestimento, renovo espiritual para vencer os ataques do vil tentador. Ricalabassudecantalabás. Aleluia. Eles começam a reconhecer quem é Deus. Não foi uma oração vaga. Não foi uma oração que exercesse a soberania humana, mas a soberania divina. E eles uniram, irmãos, uma igreja unida em oração. Ah, meu irmão, o inimigo tem que bater em retirada. O milagre acontece, o poder dos céus desce, quando a igreja está unânime em oração. E é interessante que a igreja, pastor Valdir, estava sendo ameaçada. Pastor Jurandir, aquela igreja podia falar assim: vamos orar bem baixinho, gente, porque vai que alguém escuta aí e entra aqui e prende a gente. Irmãos, eles começaram a levantar a voz a Deus. Ah lá, está dizendo. Levantaram a voz a Deus. Sabe o que é o crente sair desse universo terreno aqui e começar a entrar diante do trono da graça? Foi o que essa igreja fez. Esta igreja começou a subir diante do trono da graça. Levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Aleluia! Eles estavam reconhecendo Deus, louvando e falando: Senhor, Tu és o Deus que criou todas as coisas. O Senhor é o Deus que comanda a história. O Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. E é por isso que nós levantamos a nossa voz e clamamos. Aqui na terra, era como se eles dissessem: tem um imperador, tem um homem aqui com autoridade. Mas no céu, a autoridade maior do soberano, do grande eu sou, do que comanda. O homem não criou nada, mas o Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Que oração poderosa, irmão. Que oração com reconhecimento. Que oração que fez a diferença. Aleluia. Glória a Deus. A perseguição chegou, mas orando unânimes, concordando. Parece que eu vejo até um crente assembleiando ali junto, dizendo: é verdade, Jesus. Faça mesmo. Ouve mesmo, Senhor. Irmão, quando você não tiver muita coisa para falar na oração, sabe aquele dia que talvez você não esteja tão entusiasmado? Isso acontece com todos nós. Eu tenho dia que eu chego aqui no ciclo de oração, às vezes eu não tenho muita palavra naquele dia,
mas eu começo a escutar alguém orando. Eu digo, visita mesmo, Senhor. Faz mesmo, Senhor. Eu começo a concordar, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque aí eu começo a me encher. Daqui a pouco eu também estou orando. Daqui a pouco também eu estou lembrando de algumas coisas que eu preciso de apresentar ao Senhor. E é maravilhoso. E eles unânimes agiram com o mesmo propósito, em total harmonia. Eu acredito, o maestro ali não era o Teixeira, era o Espírito Santo. Eu acredito que o maestro Espírito Santo, naquela hora, maestro Teixeira, foi tudo unânime assim, foi tão bonito. Parece um coral buscando a presença do Senhor naquela hora. Concordando, clamando, orando, buscando, reconhecendo. Eu posso imaginar, irmãos, quando esta oração chegou lá no trono da graça, aquele que está sentado no alto e sublime trono, a oração foi fluindo, a terra estava concordando. A Bíblia diz que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. O Senhor olhou para a sua igreja, e a igreja o reconhecendo, a igreja o reconhecendo, a igreja o adorando, a igreja não temendo, porque sabendo que maior é o Senhor que estava com a igreja, e é o mesmo que está conosco aqui. Aleluia! E aí eles começam a fazer ali esta oração, e a Bíblia nos relata, no versículo de número 27, é o próximo aí, é 25. 25. Ah, irmãos, outra coisa que eu aprendo aí nesse 25. É o 25, né? É. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Aleluia. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Sabe o que eu acho importante? Porque eles reconhecem nesse versículo aqui, que as autoridades humanas, a maioria, tendem a se rebelarem contra Deus, querendo fazer a vontade deles. Só que, olha o que a igreja ora. A igreja ora a palavra. Só para nós lembrarmos de onde eles tiraram essa oração. Põe para mim aí, irmão Júnior. Salmo de número 2, verso 1 e 2. Aproveitando mais um ensino, tá, irmãos? Salmo, a gente fala número, a gente fala capítulo, versículo, é versos, porque são hinos, são cânticos. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Esse salmo é um salmo profético. É um salmo que estava apontando para Cristo. E o que a igreja ora naquela hora? A igreja começa a lembrar desta passagem bíblica e a igreja ora a palavra. Eu aprendi há muitos anos que nós devemos orar a palavra, porque a palavra, ela não volta vazia sem antes cumprir, e o Senhor vela pela sua palavra, cumprir o propósito de Deus. E é muito interessante, esses dias eu escutei a Valnice Milhão me dizendo assim: eu escrevi um livro, Ore a Palavra. Eu disse que interessante, porque eu já tinha aprendido sobre isso, orar a palavra. E a palavra é muito importante nós orarmos. Eu já disse isso aqui, quando a pastora estava entubada, eu não tinha palavras,
muitas vezes para orar. Mas eu fiz a campanha do Salmo 27, e eu lia o Salmo, e eu orava o Salmo. Põe o Salmo 27, o verso 1, só ele aí. Eu orava a palavra. Era onde eu conseguia fazer todo o meu período de oração, e era todos os dias. Eu chegava nesse altar, irmãos, e eu dizia: Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aí eu olhava para mim e dizia: por que você está temendo, André? O Senhor é a tua luz e a tua salvação. Eu dizia: o Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? E eu falava para mim mesmo: por que você está receando? O Senhor ainda é a força da tua vida. Isso é orar a palavra, irmãos. E a igreja começou a orar a palavra. E eles começaram a dizer: Senhor, as autoridades, Herodes, pode voltar lá no texto, obrigado, irmão Júnior, de Atos 27, 4:27. E eles começaram a orar a palavra, e dizendo: Senhor, eles só fizeram o que fizeram com o teu filho, só tiveram autoridade para levá-lo à cruz e fazer tudo o que eles puderam, porque a tua palavra já tinha trazido a revelação que tudo isso iria acontecer. Só por isso que o Senhor permitiu, porque o Senhor já tinha falado lá atrás, e o Senhor cumpriu no teu filho. Ou seja, tudo que Deus permite, irmão, vai cumprir. Ele disse para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente, lá no Salmo, profeta Isaías e outros, anteriormente determinado o que se havia de fazer. Fique tranquilo, igreja do Senhor. Só vai acontecer conosco se nós estivermos debaixo da obediência o que Deus determinou para a igreja. Esses dias eu escutei alguém falando assim: mas quando Jesus voltar, então ele não vai achar ninguém, que a igreja hoje é isso, a igreja é aquilo. E eu falei: você está muito enganado. Eu sempre me lembro da passagem de Elias. Você não está vendo, mas tem 7.000 que não corrompeu. Ainda tem crente santificando. Ainda tem crente já preparado para o arrebatamento, que se a trombeta tocar hoje, ele já estava indo embora. Preparado, irmãos. Fortalecido. Aleluia. Ele disse: Senhor, tudo isso que está acontecendo e que aconteceu, foi porque o Senhor que deu ordem, o Senhor que determinou, é a tua palavra que já dizia. Nada do que eles fizeram com poder que o Senhor não poderia os deter. Tudo já estava escrito, tudo já estava determinado, e eles oraram fundamentados na palavra. Eles tomaram por base a palavra de Deus. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E nós ficamos, às vezes, tão preocupados com tantas coisas que estão nos acontecendo, e tem gente que está olhando para isso e está desviando. Desviando. Um pastor cai, ele cai também. Uma igreja fecha, ele parece que fecha junto. Não é assim, irmãos. A palavra já diz, já está escrito. Porém, os últimos dias serão tempos difíceis, tenebrosos. Aí ele dá uma pincelada boa. Os homens serão amantes de si mesmo. E ele vai falando um monte de coisa que a gente está vendo acontecendo. A palavra vai cumprir. A palavra vai cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. Ela vai cumprir. E vai cumprir mesmo. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É nisso que eu tenho que me apoiar, me fortalecer. E aquela igreja orando unânime, fundamentada na palavra. E aí nós vemos algo importante. Uma oração feita fora da palavra de Deus, conforme os nossos próprios deleites, não tem garantia de resposta. Mas uma oração sincera, uma oração com propósito,
uma oração voltada para as coisas do Senhor, veja o que acontece lá. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Senhor, eles estão ameaçando aí. O Senhor toma essa causa nas tuas mãos, faça do jeito que o Senhor quiser. Toma essa causa aí. Aleluia. Mas nós queremos te pedir uma coisa, Senhor. Concede aos teus servos que eles possam fugir e cascar fora e ninguém vê. Foi isso? Senhor, faça conosco como o Senhor fez com Filipe. Transportou ele de um lugar para o outro e ninguém viu. Não foi isso, irmãos. Quando a coisa está arrochada, não é hora de fugir. Às vezes nós enfrentamos problemas na família, problemas na igreja, problemas na nossa vida espiritual, e às vezes nós queremos fugir das situações. Irmãos, Deus não nos deu o espírito de medo e nem de covardia. Eu me lembro, pastor Cristiano, eu já falei isso aqui na igreja. Quando eu assumi esta obra, a irmã Ruth estava aqui na minha posse. Vieram um ônibus, carros, né, nos trazendo. A igreja era pouco aqui, não era por causa de multidão, não. Eram as dificuldades que eu estava enfrentando. Aí um dia, eu tinha um carro, um golzinho bola, verde da cor de azeitona. Eu chamava ele de azeitona, o apelido dele era azeitona. E aí tinha dia que eu precisava muito do azeitona. Porque eu queria chorar, eu queria orar, eu queria desistir, eu queria voltar para o meu trabalho. Ah, se a azeitona falasse. E aí, irmãos, eu não queria que a pastora visse, que os meus filhos vissem eu daquele jeito, porque eles tinham vindo me acompanhar. E nem a igreja. Nunca cheguei no púlpito para falar isso. As minhas lutas e dores. Mas eu passava, a irmã Adriana, irmão Marcos, tem alguns irmãos ainda daquele tempo. Não que a igreja fosse ruim, não. Mas era o momento que eu estava passando dessa transição. Aí um dia eu chorando no carro, um dia a pastora falou assim, como que você conhece esses lugares aqui em Caldas Novas? Eu falei, é os lugares que eu vou passando com o carro e vou orando, e vou chorando, e vou clamando, e vou apresentando, meu Deus. Então, eu pensava, eu aproveito e vou conhecendo essa cidade, eu vou rodando esses lugares aqui. E aí um dia eu me lembro que eu estava orando, só estava eu dentro daquele carro, irmão. Não tinha rádio ligado, não tinha nada. E eu ouvi uma voz como vocês estão ouvindo a minha voz. Tão forte, dizendo para mim, eu não tenho prazer naquele que recua. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eu disse, meu Deus, eu estou sendo covarde. E aí eu cheguei em casa e corri na Bíblia e fui procurar. Eu falei, tem algum versículo que fala sobre isso? Aí eu achei. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, aí eu orei, Senhor, renova minhas forças. E me levanta e me usa para o trabalho que o Senhor me chamou. Às vezes nós enfrentamos situações que nós queremos fugir. Porque somos humanos, frágeis. Mas esta igreja, ela começa a orar e dizer, Senhor, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. É igual quando alguém vem pregar no púlpito, irmão. A igreja deve orar. Senhor, toma a tua filha, toma o teu servo, concede a ele ousadia para que ele possa pregar a tua palavra nesta noite. A oração deles. Concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Ou seja, Senhor, nós já sabemos que a igreja está passando por isso. Nós já conhecemos a situação. Recuar, não vamos, mas queremos poder, ousadia,
Você, quando estiver enfrentando uma situação na sua vida, meu irmão, eu aprendi com a irmã Rosária, ela já dorme no Senhor, uma anciã da casa do Senhor. Um dia ela disse para mim, eu era jovem, ela disse: irmão André, nunca ore para Deus te tirar da tribulação. Quando você estiver passando pela tribulação, ore para Deus te capacitar para vencer a tribulação. Eu nunca esqueci disso. E na verdade, na nossa vida é assim. Às vezes nós queremos fugir das situações, mas que nesta noite, irmãos, nós venhamos levantar as nossas mãos. Levante a sua mão e diga: Senhor, me concede a ousadia, porque eu vou continuar te adorando. Eu vou continuar pregando a tua palavra. Eu vou continuar orando pela minha casa, pela minha família, pelos meus. Eu vou continuar. Me concede, Senhor, ousadia. Receba a ousadia da parte do Senhor. Rime cantas tu de comanaia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, porque Deus está entregando algo para a igreja dele nesta noite. Receba ousadia, rime cantas tu de comanaias para a tua vida. Você não vai recuar, vai vencer em nome de Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa é uma oração que chega no trono da graça. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Diz: Senhor, eles estão pensando que vai nos parar, que vão nos parar. Mas tem uma coisa, o Senhor está estendendo sobre nós um poder. E nós vamos continuar usando as nossas mãos para curar. Irmãos, as tuas mãos têm unção, têm autoridade de Deus. Não temas colocá-las sobre um doente, aleluia. E para que faça sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. Esse era o propósito da igreja. Que esta igreja do Itaguaí, irmão, seja uma igreja cheia de ousadia. Que nós possamos levantar as nossas mãos. Ah, mas alguém está me criticando, não importa, deixa Deus usar suas mãos para curar. Ah, mas alguém, não importa, deixa Deus te usar para fazer sinais e maravilha. Irmãos, a igreja do Senhor precisa dos seus vasos cheios. Deus dá dons e talentos para a igreja, para edificação do corpo de Cristo. Quando você não me entrega a mensagem de Deus, você está deixando de me edificar. Quando você deixa de orar por alguém, você está deixando com que alguém vá embora doente. Não vamos fazer isso. Não vamos ser carnais, mas vamos ser cheios do Espírito, para que Deus nos use nesta geração. Oh, aleluia. Quando estão orando aqui pela família, irmão, às vezes até saem nesses corredores, nossos líderes da família orando, eu digo: Senhor, usa essa oração, visita esses lares. Pastor Washington, pastor Lucino conhece o que está acontecendo na casa desse povo. Alguns até me contaram algumas coisas, mas eu não sei o profundo do que está acontecendo lá. Vai entrando, vai mudando, vai transformando. Aqueles 10 minutos de oração de joelho aqui, irmão, Deus abre porta, Deus fecha a boca do leão, Deus repreende o mal, Deus traz alegria, Deus traz renovo, e de repente você está transbordando, falando em língua estranha. Quando alguém estiver falando em línguas na igreja, pelo Espírito Santo, não fique olhando para trás, não fique se achando que está incomodado. Se você não é batizado com o Espírito Santo, é uma oportunidade de dizer: Senhor, que coisa maravilhosa, me batiza também com o Espírito Santo. E se você é batizado, começa a falar também, para que você edifique a si mesmo, porque quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Aleluia. Você pode ter certeza que tem uma pessoa que não vai achar estranho isso aqui. Primeiro é o Senhor, e depois sou eu, que sou o seu pastor, porque eu sou pentecoste. Sou pentecostal.
Não vou achar estranho, um glória, um aleluia, um crente derramando lágrimas, dando brados de glória a Deus e aleluia, falando em mistério. Eu não vou achar isso nada estranho, pelo contrário, eu vou me alegrar e dizer: Senhor, que maravilha, que culto gostoso, está adorando, está buscando, tem glória subindo, tem glória descendo, tem unção sendo derramada, é na orquestra. Esses dias eu vi a irmã Selma ali, parecendo que uma pipoca ia pular ali, se alegrando na hora que estava tocando. É isso, irmãos. É igreja com ousadia, é igreja com poder. Tudo que é feito no Espírito, pelo Espírito, não escandaliza ninguém. O que escandaliza é a nossa carnalidade, isso escandaliza. Mas a unção do Espírito não. Aí, fechando a palavra, tenho 5 minutos para fechar a palavra. Verso 31. E tendo eles orado, aleluia, começou o movimento do céu. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Começou a mover aquele lugar. É um movimento diferente. Irmãos, quando Deus está movimentando a igreja, passeando no meio da igreja, o movimento é diferente. Os crentes começam a se alegrar. O pastor tem dificuldade de terminar o culto, porque tem a glória, tem presença, tem mover do Espírito de Deus. E de repente, todos foram cheios. Sabe por que todos foram cheios? Porque todos estavam unânimes na oração. São todos, é para todos, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e levantaram daquele lugar, já com ousadia. E um dizia para o outro: irmão, eu vou para a esquerda, tu vai para a direita, nós vamos pregar a palavra. O outro dizia: eu vou na frente, porque eu quero orar por aqueles enfermos. O outro dizia: eu vou voltar para tal lugar, porque Deus vai me usar lá. Sabe o que acontece? Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, quando os crentes saem por aquela porta, eles vão levando bênção para casa, eles vão levando bênção para a rua, eles vão levando bênção para as pessoas, porque estão cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A oração foi respondida. Aleluia. A obra não parou. Os crentes não recuaram. E o Espírito de Deus continuou realizando a obra.